Meus amigos, meus irmãos, bom dia a todos, que fazem aqui o nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos pedir que Deus nos abençoe, gente, nesse dia, com muita saúde e muita paz no coração também. Hoje nós vamos fazer aquela modalidade de estudo de perguntas e respostas, nesse momento, a sua 7ª edição. Já vou iniciar agradecendo as pessoas que durante o mês têm deixado aqui seus questionamentos, o que facilita, o que favorece a gente fazer essa modalidade tão dinâmica do estudo, que são as perguntas e respostas. Pois bem, hoje nós vamos tratar de 3 questões muito singulares, muito especiais, que nos colocam a pessoa ou as pessoas que participam aqui do nosso canal. A primeira questão diz assim: conheço uma família em que todos os seus membros padecem de dores de cabeça. Inclusive, a filha mais nova está com 14 anos e desde pequena também sofre com essas dores. E o passo seguinte é que todos os membros da família também sofrem de depressão. O que acontece com essa família? Eles programaram para virem assim? Vamos aqui com calma responder esse questionamento. Veja bem, o que é que nos ensinam os espíritos? Que as famílias humanas, na sua grande maioria, elas se agrupam, os seus membros se reúnem por conta de afinidade e normalmente por conta dos compromissos realizados no passado. Então veja que essa família, pelo que nos parece e o que nos ensina a doutrina, eles se comprometeram no passado com o mesmo tipo de ação, de modo que agora se reúnem e todos expiam, resgatam esse comprometimento do passado da mesma maneira. Percebam que a patologia que se apresenta é basicamente a mesma. Muitas dores de cabeça e quadros de depressão em todas as pessoas da família, no pai, na mãe, nos filhos. E aí a doutrina orienta e nos explica isso. Esses são espíritos que com certeza no passado se comprometeram e nos parece exatamente isso. É um comprometimento da mesma maneira, ou seja, incorreram em delitos do mesmo quadro e agora a família novamente se reúne para justamente expiar, passar a consequência daquilo que produziram no passado. E aí, qual a nossa orientação, gente, para uma família que esteja nessa situação, em que todos estão expiando seus compromissos, é que nesse quadro de depressão, que já é catalogado na medicina humana, que eles se tratem com a medicina humana, porque estão aí os terapeutas, os psiquiatras, que cuidam desses quadros de depressão, e além da medicina humana, seria muito interessante que eles fossem canalizados para uma casa espírita séria e que ali eles possam também usufruir das terapêuticas espirituais, que já até tratamos aqui no estudo, os passes, o estudo do Evangelho, as reuniões da desobsessão, as águas fluidificadas, tudo isso são terapêuticas que um centro espírita oferece e que essas pessoas poderiam, sim, tratarem-se com a medicina humana e também usufruírem dessas terapêuticas espirituais que as casas espíritas ofertam a quem chega buscando amparo e assistência. Espero que eu tenha esclarecido a pergunta dessa pessoa que participa aqui do nosso canal, não é? Questão, gente, número 2. Por que há um grande número de pessoas homossexuais? Inclusive observo que há crianças de pouca idade que já se expressam para suas mães dizendo a sua preferência por pessoas de mesmo sexo. Pois bem, uma grande orientação que nos traz o Livro dos Espíritos é justamente nos ensinando que o espírito desencarnado, ele não possui sexo. A definição do sexo se dá
quando esse espírito se liga em corpo material. Aqui sim, então ele se expressa em corpo masculino ou ele se expressa em corpo feminino. E aí a gente percebe que, em grande parte das pessoas, a psicologia do espírito reencarnante, ela está ajustada à polaridade sexual no corpo em que ele reencarnou. Então, grande parte das pessoas, elas têm o seu psiquismo, quando reencarnam, ajustado com essa polaridade. Então, o espírito pode sim encarnar-se, por muitas vezes em corpos masculinos, como também corpos femininos. Então, voltando à orientação primeira da nossa resposta. O espírito em si não possui a sexualidade. A aproximação no mundo espiritual se dá pelas afinidades de gostos, de equilíbrio e de conhecimento desses espíritos. E pelo grau não só de afinidade, como também de grau de evolução desses espíritos. Quando o espírito, então, reencarna, aí sim, através do corpo físico, ele vai expressar um campo de sexualidade. Mas nem todas as pessoas, gente, quando reencarnam, traz a psicologia, o seu psiquismo, ajustado ao corpo físico no qual ele reencarnou, a essa polaridade. Então nós vemos aí, tanto homens quanto mulheres, que ao reencarnarem, esses espíritos apresentam uma certa dicotomia entre o que eles sentem para o corpo físico que lhes abrigam temporariamente aqui no campo material. E como é que explica isso a doutrina espírita? Há uma visão que já foi muito debatida dentro da doutrina, que os espíritos nos informam que esses espíritos que vêm com um certo desajuste entre o psiquismo e a polaridade da sexualidade, normalmente passam por muito sofrimento aqui na matéria, porque num plano desse, de provas e expiações, vir com essa condição não deixa de ser uma prova muito séria para o espírito, ou mesmo uma expiação. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, nesse plano em que ainda vivemos, passam por muitos preconceitos, por muitas dificuldades e muitas vezes são alvo até de violência. Então os espíritos nos dizem que esses espíritos, em grande maioria, que voltam com essa condição de desalinho entre o seu psiquismo e o corpo físico, são espíritos, sim, que no passado também se comprometeram profundamente no campo da sexualidade. Não utilizaram-se dessa potencialidade divina e maravilhosa com a responsabilidade devida e trouxeram para si desajustes que, uma vez registrados no campo perispiritual, faz com que na reencarnação esses traços voltem do psiquismo e gera assim, quando do retorno para a reencarnação, esse desalinhamento entre os desejos que ele possui e o corpo físico que lhe serve. Então, é um motivo de expiação, de prova, de muita dor para uma grande parte dessas pessoas. Espíritos comprometidos com a lei divina e que voltam nesse processo expiatório para que possam novamente, resgatando esses débitos, se alinharem novamente à justiça divina. Pois bem, mas esse é um ângulo de visão. O Espírito Emmanuel, na obra Vida e Sexo, nos traz também um novo olhar sobre esse tema. Então, o que é que nos traz Emmanuel como enriquecimento de entendimento? Emmanuel diz assim, que por vezes acontece do espírito reencarnar muitas oportunidades numa polaridade. Então, ele pode reencarnar muitas vezes no corpo feminino. Quando ele precisa reencarnar-se em corpo masculino, porque o espírito estagia tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino, para adquirir progresso e experiências próprios de cada polaridade. Então, quando o espírito encarna muitas vezes em corpo feminino, assim nos apresenta Emmanuel, e que ele vai reencarnar para buscar novas experiências e progresso
em corpos masculinos, algumas oportunidades esse espírito reencarna no corpo masculino, quer dizer, da outra polaridade, mas trazendo consigo traços muito fortes e muito preponderantes da última polaridade em que ele reencarnou. Então ele traz muitas encarnações numa polaridade, quando ele vem para a nova polaridade, ele traz traços muito fortes de personalidade e no seu psiquismo também. Então aí nesse quadro que nos apresenta Emmanuel, não são necessariamente espíritos que se comprometeram no passado ou que transgrediram as leis divinas, mas espíritos que sim, vêm para nova experiência reencarnatória e trazem consigo esses traços de desejo muito fortes dentro do seu psiquismo. E aí, gente, uma vez explicado pelos espíritos essa questão, o que é que nós trazemos à baila e à reflexão? De que os espíritos nos ensinam e no nosso dia a dia a gente observa isso. Que os relacionamentos, quer heterossexuais ou relacionamento entre pessoas homossexuais, eles podem ser saudáveis, podem ser felizes, podem ser respeitosos, não é? Então nós vemos que, resumidamente, o que nos orienta a doutrina espírita, que os relacionamentos tóxicos, eles não estão presos, gente, ao gênero das pessoas, se são héteros, se são homossexuais, não. Os relacionamentos tóxicos alcançam todos os espíritos que são desequilibrados, que ainda estão numa faixa mais precária de desenvolvimento espiritual. Aí os relacionamentos passam a ser doentios, agressivos, desrespeitosos. E aí volta-se o questionamento. Tudo isso que nós estamos apresentando só se dá entre casais homossexuais? Lógico que não. A grande maioria hoje são de casais heterossexuais. E o que é que a gente observa ainda nesse plano de provas e expiações? Que milhares e milhares de relacionamentos que não tem nada a ver com o gênero, tá certo? Vamos dizer aqui relacionamentos entre heterossexuais, homem e mulher, e que são relacionamentos profundamente doentios, desrespeitosos, cheios de agressividade, de pouco diálogo e entendimento. Então veja que a gente ainda precisa caminhar bastante espiritualmente para que a gente possa compreender o que está lá no Livro dos Espíritos enunciado pelo Cristo. Perante Deus, gente, todos somos iguais. Todos nós desejamos ser felizes. Então a legislação humana já está contemplando, não é? Os relacionamentos homossexuais, digamos assim, e já acobertados pelas garantias e direitos que as leis humanas podem proporcionar. Isso é um grande avanço no campo do respeito, do não preconceito, porque todas as pessoas, gente, desejam ser felizes e podem sim ter seus relacionamentos felizes e saudáveis. Vai depender dos componentes, tá certo? Dessa família, desse agrupamento de espíritos. Se forem espíritos sadios, equilibrados, eles vão sim, em qualquer forma de relacionamento, eles continuarem tendo uma vida saudável. Então aqui é a orientação que nos dá a espiritualidade a respeito desse tema, que não é tão simples, gera muita controvérsia, principalmente porque grande parte também da humanidade ainda não está preparada para conceber que todos somos irmãos. Vamos aqui, gente, para a nossa terceira questão da nossa manhã. O que diz a doutrina espírita sobre os preconceitos em geral? Pergunta que veio nesse mesmo mês e que se coaduna, não é, com aquilo que nós estamos aqui conversando. Eu vou iniciar com o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo acerca de qualquer preconceito. Os Espíritos dizem assim:
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens ele vê seus próprios irmãos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, o que é que nos dizem os Espíritos? Por que então grande parte da humanidade, num plano de provas e expiações, ainda se norteia, ainda se pauta por todo tipo de preconceito? Olha o que dizem os Espíritos. O preconceito se dá justamente pelo endurecimento dos corações, falta de evangelho e, sobretudo, o império em si do orgulho, que o faz se sentir melhor que os outros, e do egoísmo, que faz ressecar o coração. Percebam, gente, que é exatamente isso. Por quê que todo tipo de preconceito ainda está dentro de nossa sociedade? Porque quem habita um mundo de provas e expiações somos nós, espíritos imperfeitos, e que ainda se norteando, pelo orgulho e pelo egoísmo, faz todo tipo de bobagens no campo social e coisas muito sérias, não é, gente? Então, é absurdo na época de hoje, por exemplo, as mulheres lutarem por um salário que seja igual ao dos homens. Como assim? É uma coisa inconcebível. Quer dizer, tecnicamente, os dois podem estar equiparados. E por que um tem que ganhar mais do que o outro? Porque a sociedade ainda é machista e doentia. Como é que a gente tem preconceito, acha ruim que alguém conviva conosco por questão de raça, pela crença em que ela pratica, pela cor da pele? Veja, isso é tão absurdo quando a gente está dentro da doutrina espírita estudando, que a gente não pode nem conceber uma questão dessa. Mas ainda, infelizmente, é fato e em grande número dentro da nossa sociedade. Como é que as pessoas podem se ogerizarem porque aquele está tendo o seu relacionamento homossexual? A questão, gente, não é isso. Nós devemos, ter o nosso olhar contra todos os espíritos que são tóxicos, que são doentios, que não respeitam as pessoas, que ofendem, que agridem. Então a nossa energia devia estar dirigida para tudo isso. E o que é que nos ensina o Evangelho, então, segundo o Espiritismo, acerca de todos esses preconceitos? Nós já vimos aqui, o preconceito ainda se dá pelo endurecimento de nossos corações. E aí você que está assistindo esse estudo, se coloque dentro dele. Pense com você mesmo. Eu já me desfiz de toda sorte de preconceito? Será que em todos os campos eu já transito aqui na matéria sem preconceito? Será que eu já enxergo qualquer pessoa dentro de suas condições e condicionamentos como meus irmãos, que mereçam meu respeito, minha atenção, meu carinho, meu convívio, o que é muito importante, não é, gente? Será que nós já estamos nesse patamar, nesse degrau? Se não estamos, gente, é preciso urgente a gente começar a trabalhar isso dentro de nós, tá certo? E vamos então pegar aqui um norte. Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta nesse campo do preconceito? A espiritualidade amiga diz assim: cabe ao espírita, como também, gente, a você que se diz cristão, ele diz assim: cabe ao espírita, como também ao cristão, o dever de cooperar para o progresso da humanidade. Exercendo o que, gente? Como é que a gente colabora para o progresso da humanidade? Exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo,
Como, gente? Sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, de etnia, de sexo, de crença, condição econômica, social ou moral. Nenhum preconceito, gente. Então, os espíritos superiores dizem isso. Quer e necessitamos para o nosso progresso espiritual auxiliar a humanidade em seu progresso. Que cada um de nós façamos a nossa parte, que é o que, gente? Exercendo a caridade na sua maior sutileza e sublimidade, como entendia Jesus, sem preconceito de nenhuma espécie. Então, estamos aqui indo para o final do nosso estudo de hoje, desejando, gente, a todos muita paz. Reflitam bastante em cima dessas questões que são muito importantes para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. Nos enquadremos nesses ensinamentos. E se gostaram, eu peço a vocês, deixem aqui seu like, tá certo? Divulguem bastante esses estudos. Já estamos lá no canal com 140 estudos, né? Aqui no nosso canal de Estudos Espíritas. E peço isso. Participem, deixem aqui seus comentários, seus questionamentos. E aí, normalmente, daqui a 30 dias, nós estamos fazendo essa modalidade novamente de estudos de perguntas e respostas. Desejo a todos muita paz, muita luz, muita saúde, muita tranquilidade. E Deus permitindo, estaremos juntos aqui no próximo sábado. Paz e luz a todos.